Boa noite a todos, boa noite, gratidão, espero que estejam todos bem, na paz de Jesus. Vamos começar a nossa conversa hoje. Meu nome é Márcio Conrado Damiano, falo de Campinas, conheci esse grupo Espírita Alvorada, visitando essa casa, tive a honra de conhecê-los e muita gratidão por poder visitar de vez em quando, apesar da distância, a gente gosta muito de estar pertinho de vocês, mas hoje nós estamos aqui aparentemente distantes. E antes de entrarmos no tema propriamente dito, gostaria de lembrar de uma passagem do livro Paulo e Estevão, quando o nosso querido Chico, por Emmanuel, e Paulo, já na sua tribulação, com as suas dificuldades de poder visitar as igrejas nascentes, já não conseguindo mais, com a idade, com as dificuldades da saúde, os percalços do caminho, toda a perseguição existente, já não conseguiam mais visitar as igrejas. E angustiado, orou uma noite, e durante a oração, eis que aparece Jesus diante dele, pedindo que ele tivesse calma, que ele tivesse paciência e fé. E que naquele instante, a partir daquele instante, ele começasse a usar os poderes do Espírito. Então Jesus pede que Paulo comece a agir, a pensar como Espírito. Então vamos hoje usar os atributos do Espírito, que todos nós somos, espíritos imortais, e vamos começar o nosso encontro, fechando nossos olhos, elevando o nosso pensamento até Jesus. E vamos aqui nos imaginar ali diante daquelas portas, daquele grupo espírita Alvorada, naquele terreno de chão batido. Nós vamos aí adentrando as portas dele, e aqueles irmãos tão carinhosos que recebem a todos nós que entramos com um abraço, com um sorriso, e aquela espiritualidade amiga que vai derramando sobre cada um de nós que adentramos aquelas portas o equilíbrio, a paz, a renovação espiritual. E vamos adentrando aquelas portas e olhamos ali para a nossa esquerda, vemos aquela cozinha maravilhosa funcionando, aquelas irmãs tão sorridentes, tão amorosas, já preparando o caldo, o alimento que será servido. E os irmãos, toda a equipe já vão recebendo, nos orientando, vendo os irmãos da mesa, os que fazem os comentários, enfim, todos aqueles irmãos. E vamos nos sentando naquelas cadeirinhas brancas, acalmando o nosso espírito, respirando profundamente e pedindo para que nesse instante Jesus possa estar com cada um de nós. Pedindo que Jesus, através da espiritualidade amiga presente, possa derramar sobre nós a sua paz, a sua luz, nos reequilibrar, para que o nosso vaso nesse instante possa ser preenchido com a luz e com o amor de Jesus. E assim, agradecendo a espiritualidade amiga, todos os trabalhadores dessa casa, seus dirigentes, mantenedores, todos esses irmãos que de alguma forma sustentam o trabalho dessa casa, anônimos trabalhadores, que em nome de Jesus sustentam essa casa e levam o amor e o Evangelho de Jesus. Que assim seja. Boa noite, irmãos. Uma alegria poder estar junto com todos nesse instante, com os poderes do Espírito imortal que cada um de nós somos. Nós hoje vamos falar um pouquinho sobre os poderes do pensamento, que é o nosso poder espiritual, a nossa mente, o nosso espírito. Vamos falar com alguns livros do nosso querido Chico, André Luiz, Emmanuel, Allan Kardec, o que eles falam sobre o pensamento e os seus meios de comunicação, o que é, qual a sua força, qual a sua potência.
Nós vamos começar nossa conversa falando um pouquinho de um livro que, quando eu estive nessa casa, eu falei sobre ele, que é Jesus no Lar, um livro do Ney Lúcio, onde vamos contar uma historinha desse livro aqui, para podermos adentrar no nosso trabalho de hoje. Era uma noite tranquila na casa de Simão Pedro, próximo ao lago, em Cafarnaum, e os discípulos humildes ali reunidos em torno de Jesus falavam da boa nova, das dificuldades que tinham, da alegria do trabalho e de todas as dificuldades que enfrentavam com relação à prática da boa nova, à prática do Evangelho de Jesus. Felipe, humilde pescador, naquela noite começa então a falar de suas angústias, de suas tentações, de suas dificuldades. E fala com tamanha emotividade que, ao chorar, emociona todos que estão presentes na casa de Simão Pedro. Jesus, que olhava tranquilamente para os seus discípulos e amigos ali reunidos, conta uma história assim. Quis o Senhor auxiliar uma grande cidade que estava em grande perigo. Localizou naquela cidade uma família composta por 5 pessoas, pai, mãe e 3 filhos, que amavam a Deus e o respeitavam e o amavam de toda a sua força, com todo o poder do seu coração. E localizados nessa cidade, começaram então um trabalho, uma pequena sementeira de amor, uma pequena sementeira de auxílio ao próximo, levando a palavra de Deus, praticando boas ações e auxiliando a todos aqueles que viviam naquela cidade, que viviam em dificuldade, em penúria. E esse pequeno núcleo de amor tanto foi crescendo e prosperando que chamou a atenção do gênio das trevas. E o gênio das trevas, já não querendo mais que aquele núcleo prosseguisse, resolveu então destruir aquele núcleo familiar, aquele núcleo de amor. Enviou então esse venenoso antagonista a visita da maledicência. E a maledicência adentrou as portas daquele núcleo, mas os seus trabalhadores fiéis silenciaram e persistiram cada vez mais na prática do amor. Em pouco tempo, superaram aquela dificuldade. Depois, então, receberam a visita da calúnia. E calúnia aqui tão forte que alguns deles até se doeram, mas persistiram no trabalho de amor e superaram mais essa dificuldade então. Então veio a visita da vaidade, tremenda chaga que tem destruído tantos lares, tantos grupos fraternos. Também ali atacou de chofre aquela pequena família. Mas eles resistiram no amor a Deus e superaram essa dificuldade. Então o gênio das trevas, já não sabendo mais o que fazer para destruir aquele núcleo de amor, enviou então o gênio da tristeza. E esse demônio da tristeza se aproximou do chefe da família, auscultou os seus pensamentos, sentiu os seus sentimentos, se aproximou dele e disse assim: como podes, tão pecador, não tens vergonha de falar assim o nome do Senhor? Como podes, um simples homem, com tantos pecados, com tantos erros, ficar falando o nome de Deus? És um homem e não um anjo. E o trabalhador, o chefe da família, por um instante, parou de trabalhar e ficou ouvindo aqueles pensamentos que o visitavam. E ele, no momento, achou que aquele pensamento tinha razão de ser e que era verdade mesmo. Ele não era um anjo, era um homem, e que ele tinha muitos pecados mesmo, e que, enfim, ele parou de trabalhar, sentou-se, deitou-se, parou de comer e em breve tempo morreu de tristeza e depressão. Poucos dias depois, sua esposa, vendo o seu marido, o chefe daquela família, morrer daquela forma também, se encheu de tristeza e também faleceu. Seus filhos, cada um seguiu o seu caminho e em breve tempo, aquele trabalho de amor se desmanchou.
com um simples pensamento de tristeza. Os discípulos, ao fim dessa conversa, dessa história de Jesus, entreolharam-se e mantiveram silêncio. Os pensamentos, meus irmãos, eles nos alcançam muitas vezes. Muitas vezes. Durante todo o tempo, durante todo o dia, os pensamentos nos alcançam. Mas o que são os pensamentos então? Os pensamentos são nossos? Os pensamentos são de quem? Como é que eles chegam? Como é que eles encontram eco em nosso coração? Como é que aceitamos certos sentimentos e certos pensamentos e vamos tomando decisões, vamos seguindo caminhos, pensamos uma coisa, não vou fazer isso. Será que nós estamos pensando sozinhos? Será que estamos pensando com mais alguém? Né? Então, Allan Kardec, os bons espíritos, através da vasta literatura do nosso querido Chico, veio trazer assim, algumas informações sobre o pensamento. Primeiro nós vamos falar um pouquinho sobre o pensamento do ponto de vista da filosofia. Pegamos aí aquele filósofo, René Descartes, que ele disse aquela frase célebre, penso, logo existo, dizendo que o pensamento é um atributo da existência. Eu só posso existir se eu pensar. E está correto, né? Ele fala, por exemplo, que a vontade é a faculdade de querer, desejar, ter intenção, firmeza, decisão, coragem. Faculdade de pensar logicamente. É o atributo do ser. Mas, e os espíritos então? O que dizem? Que força é essa? Seriam os nossos pensamentos o próprio espírito se manifestando? Vamos começar um pouquinho. Ontem eu falei um pouquinho sobre o livro Pensamento e Vida, do nosso Francisco Cândido Xavier, Emmanuel, onde ele diz assim no livro, logo na abertura, que a mente é o espelho da vida em toda parte. Definindo-a por mente como espelho da vida, reconhecemos que o coração lhe é a face e que o cérebro, o centro de suas ondulações, gerando a força do pensamento que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo. Nosso querido Emmanuel. Nessa pequena parte dessa mensagem, ele diz que realmente o cérebro é quem espelha os nossos pensamentos, que propaga os nossos pensamentos, que ele dá direção para os nossos pensamentos, mas que os nossos pensamentos nascem no nosso sentimento, são frutos do nosso sentimento. Então os pensamentos são produtos do sentimento. Aquilo que sentimos é aquilo que nós pensamos. E através dos nossos sentimentos, vamos poder conhecer quem nós somos, em que estágio evolutivo nós estamos enquanto espíritos. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, lá na pergunta 459, pergunta aos espíritos: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? E os espíritos respondem: a esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Então, meus irmãos, esses pensamentos que nos alcançam muitas vezes, são nossos? Paramos para pensar, nossa, eu estava tão bem, agora veio esse sentimento de tristeza, ou de raiva, ou esse sentimento de inveja. De onde que é isso? Eu estou assim, eu sou assim, isso é meu ou não é meu? É para que nós possamos começar a descobrir quem somos. E essa relação entre os espíritos encarnados e desencarnados, ou entre encarnados para encarnados mesmo. Não é porque estamos encarnados que o nosso espírito não está agindo. Nós somos espíritos sempre,
encarnados ou desencarnados. Somos sempre espíritos. Os pensamentos nos alcançam. Começamos a nossa conversa. Eles nos influenciam. Mas, meus irmãos, se os pensamentos nos influenciam, nós também influenciamos com os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos também influenciam aqueles que estão à nossa volta. Não foi? A história do chefe de família, ele acatou, aceitou aquele sentimento, aquele pensamento de tristeza, ficou triste, morreu e com a ação dele, ele foi a porta de entrada para que aquele grupo se desfizesse. Então, há uma troca de pensamentos entre todos os espíritos, não importa onde nós estivermos. Se eu estou aqui em Campinas, vocês aí em Pedregulho, outros amigos em Franca, enfim. Para o espírito não há distância. O pensamento é, sem dúvida, força criadora de nossa própria alma. E por isto mesmo é a continuação de nós mesmos. Através dele, atuamos no meio em que vivemos e agimos, estabelecendo o padrão de nossa influência no bem ou no mal. Livro Libertação, capítulo 17, André Luiz. Para quem não leu esse livro, quem não conhece, é um livro muito importante para que nós possamos compreender as relações que existem entre os espíritos encarnados e ou desencarnados. O pensamento é uma força mental e criamos com essa força. Mas eu acho que tudo isso a gente já sabe, né? Já estamos aí sabendo, né? Que somos espíritos, né? Um outro livro muito interessante do nosso Chico é André Luiz, Mecanismos da Mediunidade. Visto à distância, o homem na arena carnal pode ser comparado a um viajor na selva de pensamentos heterogêneos, aprendendo por intermédio de rudes exercícios a encontrar o seu próprio caminho de libertação e de ascese. Não é, meus amigos? Nós vamos nas nossas experiências de vida, com as nossas escolhas, muitas vezes acertamos, outras vezes erramos, o que chamamos de acerto e erro. Muitas vezes temos lições amargas, mas muitas vezes superamos muitas dificuldades. E nessa selva de pensamentos heterogêneos, ou seja, todo tipo de pensamento, como é que uns pensamentos encontram eco dentro de nós e outros não? Como é que a gente pode ter sentimentos tão antagônicos, pensamentos tão antagônicos nos visitando? André Luiz nos diz que essa troca é inevitável. É inevitável, porque essa é a capacidade do espírito, a interdependência e intercomunicação. Nós nos influenciamos e somos influenciados e podemos influenciar também. Não desconhecemos que todos respiramos num oceano de ondas mentais, com o impositivo de ajustá-las em benefício próprio. Vasto mar de vibrações permutadas. Emitimos forças e recebemos-las. O pensamento vige na base desse inevitável sistema de trocas. Emmanuel, no prefácio da obra Sinal Verde de André Luiz. A troca, meus irmãos, de pensamentos é inevitável. O que a consoladora doutrina espírita vem nos trazer é a orientação do nosso autoconhecimento, da nossa reforma íntima, para que possamos, ao olhar as nossas obras, tentar encontrar em que estágio nós estamos, conhecer o nosso ser intimamente, quais forças que nos animam, quais sentimentos que estão mais fortes dentro do nosso coração. E só com o conhecimento dos nossos principais sentimentos é que vamos conseguir mudar e evoluir, sem fazer muito estrago,
com aquelas pessoas que estão próximas de nós. Como disse André Luiz, rudes provas, rudes exercícios, que muitas vezes uma palavra mal falada pode destruir caros relacionamentos. E depois gastamos muita energia para podermos refazer esses laços. Não é verdade? Mas vamos caminhando com a nossa conversa aqui. Né? Então, se a gente pudesse resumir um pouquinho o que seria o pensamento dentro da doutrina espírita, pela codificação, pelas obras complementares de André Luiz, né? Nosso pensamento cria, busca semelhança, atrai, envia, recebe e troca. Nossas obras representam nosso pensamento, representam o que nós somos. Olhar tudo ao nosso redor e vermos como está o nosso campo material. Através das obras que realizamos, iremos conhecer o nosso íntimo. E como é que Jesus e o Evangelho vai nos auxiliar nessa nossa busca, nessa nossa batalha, vamos chamar assim, nesse nosso caminho de subida? Como é que o Evangelho de Jesus vai nos auxiliar? Principalmente em tempos tão difíceis, que nós chamamos, né? Está todo mundo falando que os tempos são difíceis, né? Mas de verdade ninguém sabe se realmente é difícil. Né? Nós só vamos saber a real dimensão de tudo isso que estamos passando agora quando chegarmos do lado de lá. Não é verdade? Mas e o que Jesus veio trazer para nós? Perdão incondicional, o não julgar mal os fatos, né? Para que pudéssemos ir mudando o nosso ponto de vista, reconhecendo o nosso julgamento mal, as nossas más ações, reconhecendo as nossas atitudes, colocando a responsabilidade da nossa vida, do nosso destino, assumindo essa responsabilidade. Não é culpa do outro, não é culpa... Não, são as nossas escolhas, através da nossa vontade, da nossa capacidade espiritual, o nosso livre-arbítrio, com a nossa busca em querer o bem, em permanecer no bem, em trabalhar no bem, é que vamos mudando o nosso caminho. E com os nossos pensamentos, então, criamos um mundo. Né? Os nossos sentimentos emitem pensamentos, reflete-se à nossa volta e atraímos pensamentos iguais. Então nós estamos criando um mundo à nossa volta. O que André Luiz nos chama de psicosfera espiritual. Seria a atmosfera espiritual do nosso psiquismo. E o nosso psiquismo é a força do nosso espírito, é o nosso espírito em ação. Mas, voltando à questão dos pensamentos, se os pensamentos são reflexo do nosso sentimento, então paramos de verdade para saber quando reconhecemos um sentimento que nós chamamos não muito cristão, nos pegamos algumas vezes com sinceridade, com inveja ou com raiva, ou sentindo aquela vontade, né, de pedir para o nosso irmão ir orar mais longe da gente, né, falar, não estou conseguindo orar perto desse irmão, não é? E nesse momento que nós estamos vivendo, né, onde parece que as pessoas têm um sentimento assim de tristeza, de ansiedade tão grande, um despreparo espiritual, nem nós muitas vezes temos isso, mas como tem sido a nossa ação nesse período de quarentena, doenças, como tem sido a nossa ação? Estamos contribuindo à nossa volta com paz, com otimismo, com consolo, com luz ou com trevas? Qual tem sido a nossa contribuição nesse momento? Como disse André Luiz, a permuta de pensamentos ela é inevitável. Mas se nós queremos contribuir com a melhora do mundo, como é que estamos contribuindo com as nossas falas, com os nossos sentimentos, com as nossas ações, a tudo isso que está acontecendo à nossa volta? Aquele sorriso otimista, quando encontramos aquele irmão muitas vezes desanimado, preocupado, não é? Fica em casa, não fica em casa, sai para trabalhar, não sai para trabalhar, toma cloroquina, não toma cloroquina. É um mundo de muitas dúvidas. Mas nós vamos lá buscar
os ensinos de Jesus. Que Jesus, quando passou pelo mundo, encarnado, quando viveu a sua experiência aqui nos seus 33 anos que ele esteve aqui conosco, também foi defrontado por situações do dia a dia. Não é? Quando o apedrejamento da adúltera, mas a lei diz, a adúltera tem que ser apedrejada. E o que Jesus fala? Quem não tem pecados, que atire a primeira pedra. Aí o questionaram em outra oportunidade, é lícito ter que pagar impostos aos romanos? E Jesus diz, deixe-me ver essa moeda. De quem é essa moeda? Aí de César, então. De César o que é de César, é a Deus o que é de Deus. Então Jesus, apesar de toda aquela efervescência cultural que existia em Jerusalém, que não é muito diferente do que nós vivemos hoje, poder político misturado com poderes religiosos, as informações desencontradas, todos aí, cada um com a sua razão, sem criticar ninguém, cada um com a sua razão, tentando fazer o melhor. E nós, por algum tipo de gostar mais desse ou daquele, vamos para um lado ou para o outro. Mas Jesus, sendo questionado, sendo defrontado com essas perguntas, Jesus veio com um terceiro caminho, sempre com um terceiro caminho. Jesus sempre deu uma outra resposta. Não era nem a direita nem a esquerda, ele ia pelo caminho do meio, pelo caminho do amor. Então Jesus veio trazer uma nova postura para cada um de nós. Há 2000 anos ele falou isso, lá para os judeus que estavam lá iniciando, eram religiosos, sabiam orar, conheciam o Deus único, tinham seus poderes juridicamente constituídos, politicamente constituídos, Roma dominava, não é? Mas Jesus veio e trouxe uma nova ordem. Não uma nova ordem no sentido, Jesus veio dar vivência, ele veio viver os 10 mandamentos. Jesus não veio destruir a lei, ele veio cumprir. Só que as pessoas então não estavam cumprindo a lei, né? Ainda não estavam cumprindo a lei. E Jesus então veio dar cumprimento. Ele veio viver o Deus de amor que ele dizia. Eu e o Pai somos um. Meu Pai é amor. O tempo todo ele disse isso. Viveu isso, exemplificou isso. E passando aí 2000 anos, como nós estamos? Como nós estamos? Que sentimentos estamos cultivando no nosso coração? Quando ficamos diante de uma dualidade, está certo ou está errado? Fulano está certo, fulano está errado, para que lado eu vou, quem eu apoio? Né? Como disse Emmanuel, como disse Paulo em Coríntios 1, diz, não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Então que fermento estamos sendo? Nós, que já abraçamos a doutrina espírita, que estamos aí lutando para vivenciá-la, que tipo de fermento estamos sendo na comunidade onde nós fazemos parte, onde atuamos, no nosso trabalho, na nossa família? Claro que temos dificuldades, temos medos, temos dúvidas, mas é um chamamento para as nossas potências do Espírito, que todos nós somos capazes. Estamos num mundo de provas e expiações, mudando para um mundo de regeneração. Então, essa passagem, para que o mundo seja de regeneração, metade mais um de toda a população da Terra já tem que estar vibrando mais amor do que ódio, mais luz do que trevas. E dentro do nosso dia, quantos momentos estou na luz, quantos momentos estou na treva? No nosso dia, quantas vezes eu estou sorrindo e quantas vezes estou lá com a cara amarrada, contrariado? Essa é a nossa luta, nosso dia a dia. Não há milagres, meu irmão. A natureza não dá saltos, é dia a dia. E não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. Porque se existem pensamentos no mundo espiritual que nos colocam para baixo, como derrotados, existem muito mais aqueles pensamentos que nos colocam para cima,
Não, tu és filho de Deus, é uma criação de Deus, é nosso irmão. Tens força, pensa em Deus, pensa em Jesus, pensa no bem, pensa no amor, faça atitudes de amor, comova o próximo. Dia a dia, meus irmãos, é uma luta árdua, todos os dias, quantas vezes no dia nós vamos tendo as nossas lutas. Então a doutrina espírita só vem nos chamar essa atenção para esse detalhe. Estamos conscientes das nossas ações. É isso que André Luiz, Emmanuel vem dizer para nós, para que tenhamos consciência das nossas ações, consciência dos nossos sentimentos e como os nossos sentimentos estão contribuindo e influenciando a nossa volta, a nossa família, no nosso trabalho, até no nosso grupo espírita, na nossa igreja, como estamos influenciando e sendo influenciados também. E quais os caminhos apontados por Jesus para que pudéssemos superar as dificuldades com amor. Com amor. Né? Então, é uma conversa simples hoje, nada de muito diferente, mas só para que sejamos mais atentos com as nossas atitudes. Atentos. Né? Que se o pensamento é uma força produtora, de uma energia pura, produtora de força, que espalha ao nosso redor, transforma, cria, constrói ou destrói, quanto anda nossas ações, nos mínimos detalhes, cada um de nós, as nossas redes sociais, estamos aí contribuindo, vou lá dar um curtir nisso que eu gosto, faço uma carinha feia naquilo que eu não gosto, quanto eu estou contribuindo? Parece uma bobagem. Mas nós estamos contribuindo para o bem ou para o mal. Tomando partidos, julgando o mal, nós nunca sabemos de verdade a totalidade da verdade. Todos têm razão, meus irmãos, todos têm razão. Todos estão com razão. Porque cada um está fazendo o seu melhor dentro daquilo que acredita, da sua capacidade de amar. Todos estão amando, só que em capacidades diferentes, em pontos, em estágios diferentes. Por isso Jesus disse, a cada um segundo as suas obras. Nada nos chega que não seja nosso. Só vai chegar aquilo que estamos emitindo. Estamos emitindo uma frequência de pensamentos, de sentimentos e vamos receber de volta. Através de duras experiências. Eu não quero mais isso para mim. Onde que eu estou errando? O que eu estou pensando ruim ou mal daquela pessoa? Vamos refazer isso. É simples. Só que são nos detalhes da vida, meus irmãos. Não é só muitas vezes aquilo que eu falo. É aquilo que eu vou na minha rede social, estou contribuindo, estou fazendo aquele comentário. Na rede social ninguém está vendo. Mas é a energia que eu estou colocando ali. E essa energia que eu estou colocando, que eu escolhi colocar, está girando a nossa volta, a nossa mente. Está atraindo espiritualidade do mesmo padrão à nossa volta. É o que nós estamos fazendo. Jesus sempre ofereceu um caminho diferente. Ele veio nos ensinar isso, como eu disse há pouco tempo. Jesus veio trazer um novo caminho, uma nova interpretação da mesma lei. Da mesma lei. Ao tributo de César, dai a César, aos atos da mulher adulta, enfim, tudo aquilo que nós já conversamos. Né? A pergunta é, nós, enquanto movimento espírita, como nós estamos nos comportando? Como nós estamos nos comportando? Porque aquilo que nós fizermos vai determinar o que vai estar à nossa volta, enquanto seres encarnados. Nós temos a possibilidade, todos os dias, de levar a esperança àqueles que estão ânimo, àqueles que estão desanimados, a calma para aqueles que estão ansiosos. Como é que eu faço? Calma, meu irmão, vai dar tudo certo. Vamos parar um pouquinho aqui. Você já experimentou orar hoje? Parar um pouquinho, fazer uma oração, fazer uma prece. Aqueles que estão aflitos, a consolação. Aos que estão doentes, vamos levar o amparo da oração. Quantos estão com fome?
Quantos estão com fome, perderam seus empregos, estão sem como conseguir o pão de cada dia? Estamos engajados já no trabalho de amparo, de auxílio ao próximo, num momento difícil? Esse é o nosso caminho. Isso é o que podemos fazer para mudar os nossos sentimentos, colocando a dor do próximo na nossa frente. Lembrando que sempre existe alguém sofrendo mais do que nós. E que ao depositarmos no banco da vida as nossas boas ações, vamos receber um dia, como disse no Evangelho, sem sequer o nosso pedido de resgate desses benefícios. Aonde estivermos, vamos receber o cêntuplo de tudo aquilo que tivermos feito. Foi o que Jesus disse. Sem mesmo nós pedirmos, porque é da lei que aquilo que fizermos, iremos receber. Mas só conhecendo, olhando para os nossos atos, olhando para os nossos sentimentos, conhecendo-os, não é para ter vergonha. Ah, estou com raiva, todo mundo tem raiva. Então, bom, eu estou com raiva. Por que eu estou com raiva? Faça uma pergunta, procure ajuda, converse com alguém da sua comunidade, converse com pessoas. Humildade nessa hora. Se tiver que chorar, chora. Mas coloque o teu coração na frente. Porque ao colocarmos o nosso coração na frente, Jesus estará cuidando. Com a nossa humildade, aquele que se humilha será exaltado. Então vamos alcançar a nossa melhora íntima e vamos poder passar desse mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Às vezes, meus irmãos, como disse Emmanuel para o Chico, Chico disse, mas eu tenho razão. E Emmanuel disse, Chico, você tem razão, mas aquela nossa irmã tem a necessidade. Então, mesmo tendo razão, irmão, vamos fazer silêncio quando não pudermos convencer ninguém. Às vezes os nossos atos em silêncio falam muito mais do que qualquer discurso. Aquilo que fazemos, os nossos exemplos, a nossa atuação vai falar muito mais. São sementes muito mais poderosas no coração do próximo. Não é só aquilo que falamos, é aquilo que fazemos. Aquilo que fazemos é uma semente poderosa no coração daqueles que convivem conosco. Nossos familiares, que não são grandes obras que viemos aqui fazer. A nossa maior obra é construir o reino de Deus dentro do nosso coração. E só vamos construir o reino de Deus dentro do nosso coração, seguindo, conhecendo, praticando o Evangelho de Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, para encerrar a nossa conversa, eu queria lembrar hoje que exatamente 140 anos atrás nascia aquele, aí nossa Sacramento, aí pertinho de Pedregulho, Eurípides Barçanufo, 1º de maio de 1880, o apóstolo da caridade. Nasceu numa cidade pequenina, saiu pouquíssimas vezes de Sacramento, e aí no seu pedacinho mudou o mundo espírita do nosso Brasil. Fundou o primeiro colégio espírita do mundo, a farmácia homeopática, as curas, o tratamento espiritual, a educação, o pedagogo, e mesmo o movimento espírita, ali em Conquista, trabalhando lá junto com o senhor Mariano, todo aquele trabalho realizado, nosso querido Eurípides, a nossa gratidão e a nossa reverência por esse irmão nosso maior, que onde ele estiver, a nossa gratidão pela sua existência, pelas suas lutas, porque as lutas dele, as escolhas dele, influenciaram e criaram, ajudaram nas nossas escolhas e no nosso mundo. Porque nós herdamos das lutas desse irmão um mundo muito melhor. E ele foi embora também num período como esse, do chamada gripe espanhola. Foi quando ele foi embora. E foi embora trabalhando em prol do próximo.
Então, o nosso querido Eurípides, um exemplo de vida nessa noite, nessa conversa, eu gostaria de reverenciá-lo e agradecer a ele pelas lutas dele, pelas escolhas dele, e que onde ele estiver, ele possa olhar para cada um de nós, dessa comunidade espírita, dessa pátria amada Brasil, né, e derramar sua luz, sua força, para que nós também tenhamos força, coragem para superarmos as nossas dificuldades. E era isso, meus irmãos. Então agora, para a gente poder encerrar, vamos contribuir um pouquinho com as nossas potências do Espírito, vamos fazer uma prece, uma pequena vibração e permitir que a espiritualidade possa trabalhar sobre cada um de nós, possamos receber esse passe desse mundo espiritual e também contribuir com as nossas vibrações de amor. Então, fechando nossos olhos, respirando profundamente, elevando o nosso pensamento até esse ser maior, nosso Senhor Jesus. Com aqueles olhos mansos e doces, vamos vendo esse planeta Terra girando, essa bola azul, nesse céu infinito, e Jesus com suas mãos amorosas sustentando esse planeta. Vamos vibrando com as nossas potências de amor, com a nossa luz, envolvendo a todos os habitantes desse planeta, para que vibrações de amor, de paz e de saúde se espalhem sobre cada canto, onde houver alguém com sofrimento, com dor, com medo, doente. Que Jesus, com seu exército infinito de anjos, possa visitar cada canto desta terra, que nesse instante clama por amor, por socorro. Vamos vibrando pelo nosso querido Brasil, pátria amada, coração do mundo, pátria do Evangelho. Que a árvore plantada do Evangelho de Jesus nessa pátria possa, nesse instante, derramando as suas bênçãos sobre todos os habitantes, os governantes, todos os trabalhadores da saúde, os trabalhadores que sustentam as forças policiais, todos os dirigentes, todas as religiões, todos os membros das comunidades religiosas, vibrando pelo nosso querido Espiritismo, por todas as casas espíritas desse Brasil, deste mundo, em especial do nosso Brasil, levando nossa vibração especial hoje pela nossa querida Sacramento, que ela possa receber nesse instante, quem sabe, a visita do nosso querido Eurípides, e possa derramar sua luz, sua paz, sua vibração de saúde e de força, de superação dessas dificuldades. E finalmente vamos vibrar por cada um de nós, junto ao nosso anjo guardião, nosso anjo guia, que ele nos auxilie em nossas escolhas, em nossas lutas, que podemos superar com a nossa força espiritual, que somos potência espiritual, superar todas as dificuldades e com o amor, com os exemplos do amor, possamos nas nossas lutas superar e construirmos as nossas felicidades. Agradecendo profundamente, vibrando por essa casa, esse grupo espírita alvorada, na figura do nosso querido José Augusto, tantos irmãos que sentimos saudades, que o amor de Jesus esteja nessa casa, sustentando cada trabalhador, cada colaborador, que cada família, cada irmão assistido por essa casa, possa nesse instante receber o passe de amor e de refazimento. E a nossa gratidão por Jesus estar ao nosso lado. E assim, Jesus, com o nosso coração agradecido, encerramos essa pequena conversa dessa noite, agradecendo a presença de todos os irmãos que nos acompanharam e que vibraram por esse encontro, para que Jesus pudesse estar entre nós. A nossa gratidão por essa casa, por todos os irmãos que estiveram conosco, e pedindo que Jesus nos guarde, nos proteja e que possamos nos rever brevemente. Enquanto não pudermos, vamos nos abraçando espiritualmente, mas assim que pudermos, nos abraçar, matar as saudades e que Jesus possa estar conosco. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa noite a todos. Que assim seja.